Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do primeiro TRI de 2023 das lojas Renner, tá? Não se trata de uma small cap, mas eu acho que é uma empresa aí também que eu não acho que o resultado foi ruim, igual o mercado tá batendo, igual tem um monte de analista falando por aí, tá? Não foi um resultado bom, né? A gente vai falar assim, não, a Renner continuou com resultados bons, excelentes. Mas eu acho perfeitamente normal a empresa sofrer nesse momento em que o varejo está sendo atacado. Tá? Aí o pessoal fica falando de Shein, de Shopee. Não acho que isso daí afetou em quase nada da companhia. Tá? Então a gente vai destrinchar aí ao longo do vídeo. Espero que eu possa contribuir de alguma forma. Peço vocês deixarem um like, se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram. E se tiver interesse no nosso serviço de análise, inclusive valuation da loja Renner, tá? O link vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Então, acho que até antes de falar aqui dos resultados, deixa eu aqui falar o valor de... Ó, a loja Renner, o valor de mercado 16 bi, ela despencou, tá? Caiu aqui, ó, de 20, quase metade, né? Do ano passado para agora. E frente à pré-pandemia, então, né? Porque varejo sofreu muito aqui no período mais alto da pandemia, né? Ainda estamos na pandemia, mas bem pequenininho. Então, valor de mercado 16 bi. Não chega a ser uma small cap, mas quase batendo uma small cap, né? Que não tem uma literatura exata, né? Dizendo de maneira objetiva o que é uma small cap, mas até 10 bi eu acho que poderia ser considerado uma small cap. E a loja Renner é absurdamente grande, tá? Ela tá com um ticket médio um pouquinho alto. Isso daí afeta um pouquinho a receita deles, né? De maneira positiva. Mas a gente vai ver. Deixa eu só tirar o som aqui do computador. A gente vai ver adiante, tá? Destaques do trimestre. Então a receita líquida, né? Então aqui, a gente vê que a receita ficou mais ou menos flat, tá? Eles estão repassando um pouquinho de preço, né? As coisas estão bem carinhas na Renner. Mas eu acho que empresas, geralmente que têm produtos um pouquinho de qualidade, um pouquinho mais elevado, acaba repassando. Claro, a Renner não é uma empresa como o Grupo Soma, como a Farm, que tem um ticket médio absurdo, não é uma empresa de qualidade absurda, não é isso que eu tô falando. Mas se você for comparar a Renner com outras lojas aí, como a C&A, sei lá, outras empresas aí de varejão, esse daí de loja âncora de shopping, o material, eu particularmente, né, outras pessoas também que eu conheço, acham os produtos da loja Renner um pouquinho melhor. Não acho que o produto está muito acessível, mas muita empresa está repassando por conta da questão da inflação. Então a gente vê que ficou meio flat, né, 2%, né, receita deles ano contra ano, trimestre contra trimestre, na base trimestral, ano contra ano. Vendas em mesma loja caiu bastante, tá? 0,8%, né, frente ao ano passado. Mas mesmo assim a empresa continua vendendo. Isso aqui é um movimento macro afetando, tá? O ruim mesmo seria se tivesse caído, ou caído muito, né? Eu digo até mesmo se tivesse caído, não acho um absurdo de ruim, não, porque a gente está num movimento muito ruim, tá tudo muito caro. A gente vê que no digital eles continuam vendendo também. No varejo também eles conseguiram repassar preço e a receita subiu. E assim, mesmo com repasse, se vocês olharem aqui, o lucro bruto deles não subiu muito. Então eles repassaram mais o custo. O custo aí da mercadoria vendida e um pouquinho aí do spread aí para ganhar. Então eu acho que eles conseguiram até manter o share, tá? O pessoal falando de Shopee, de Shein e tal, porque essas empresas eles não abrem essas informações, como é que tá o share, não são todas as empresas. A gente vê que a margem bruta deles ficou mais ou menos intacta, ou seja, eles repassaram basicamente o custo das mercadorias vendidas. Despesa operacional bem tranquilinho, ó. Claro que pesa um pouquinho, que eles tiveram que crescer a despesa operacional, não tem jeito, por conta do retorno presencial e tal. Mas a Renner tem um ponto positivo em relação a outras empresas. Tá? Eu acho que é a tendência de todas. Mas eu fiz um vídeo há muito tempo que até a qualidade não ficou tão boa. Tem na playlist de investimentos no exterior do McDonald's. O McDonald's em 2012, 2010, ele tinha uma margem operacional de 28%, tá? Depois que eles colocaram aqueles totemzinhos para comprar os hambúrgueres, lá, os produtos do McDonald's, a margem operacional deles não foi em uma década, não, bota em 7 anos, 8 anos, subiu de 28% para mais de 40%. E eles ainda têm alguns projetos. E a Renner está com alguns totens lá e está com o aplicativo, você consegue comprar tudo de maneira digital na hora, lá dentro da loja e pagar. Você paga lá pelo aplicativo, retira lá com o vendedor. Então, assim, eles operacionalmente, eles estão muito à frente de outras empresas âncoras, assim, de varejão, uma Riachuelo, né, da Guararapes, enfim. Eu acho que essa despesa operacional tende a diluir ao longo do tempo, essa receita voltar a estabilizar, tá? Eles passaram aqui mais o custo daí da inflação. Então, vê que a EBITDA sofreu um pouquinho por conta da despesa operacional.
A margem do setor é apertada mesmo, então a gente vê que a margem aqui 11%, era um pouquinho maior, normal sofrer. Resultado do serviço financeiro, o pessoal fala, ah, não, o serviço financeiro deles inadimplência, né, que seriam os cartões, financiamento deles, empréstimo, né, toda aquela gama de serviço financeiro. Tem muito cliente dando calote e tal. A gente vê que caiu bastante, né? Vi um barulho esquisito aqui. Mas assim, a gente vê que isso daqui não é o core da empresa. Isso daqui é complementar, ó. No trimestre passado foi 35 milhões, agora é negativo. Pô, no momento que o varejo está passando, não é por isso que a empresa ficou ruim, não, tá, pessoal? Pelo menos ao meu ver. Então a empresa dando lucro ainda, margem líquida, claro, caiu, né? Era bem maior. Mas a gente vê que o ROIC dos últimos 12 meses continua alto, né? Vamos lá, continua. Receita líquida, a gente falando de leve piora, cenário macroeconômico, pressão inflacionária, além do endividamento familiar das famílias. Tá? Endividamento familiar das famílias é complicado. Além do endividamento das famílias em patamares recordes, né? Tive que a receita caiu, ficou meio flat, né? Vendas em mesmas lojas. Tive que aqui teve trimestre que ficou até ruim, né? Pior vendas em mesmas lojas. Então parece que esse primeiro tri, esse primeiro tri, né? Ainda tem esse fator. Esse primeiro tri é muito mais fraco, tá? Porque em 2022 teve a questão da reabertura econômica, né? A pandemia parece que deu uma diminuída, né, na pressão aí sanitária, os casos aí de vírus. Mas o primeiro tri é mais fraco, tá? É mais forte no final do ano. Então por isso que a venda das mesmas lojas também ficou fraca. Se vocês olharem aqui, 2020 foi muito impactado, né? Pandemia. Mas 2021 ainda estava em pandemia, aí melhorou aqui. Mas 2019 não foi tão alto assim. Então, temperaturas médias ainda em patamares elevados. Esses aqui eles falam por conta da coleção. Esse aqui é um risco do varejo, tá? Coleção, por conta da temperatura. Menores vendas, receita de atraso. Ainda em função de menores vendas e receita de atraso na cadeia de fornecimento, a companhia decidiu reduzir a coleção de transição. Então a gente está segurando aí capital de giro e buscando melhorar o estoque. E eu acho positivo até por conta dessa questão macro, tá? Eles segurarem um pouquinho, de repente. A abertura para o negócio. Aí a gente vê que Renner, né, o consolidado, e o Com, bem pequenininho, Camicado também. Aí o pessoal ficou falando pra caramba, porque Camicado, ó, receita caiu, e o Com até subiu um pouquinho, né, mais que a Renner. Mas a gente vê que o core deles ainda é Renner, tá? Por mais que eles tenham aqui Yukon e Camicado. Mais uma coisa aí. A Renner fechou loja, fechou. Então a gente vai ver, tá? Vendas digitais, a gente viu lá que a gente tem uma penetração boa, até melhorou bastante. Ó, a pandemia fez eles alavancarem o digital. O número de vendas aqui no digital também continua mais ou menos no patamar saudável. E a base de comparação de 2022 é uma base muito forte também, ainda tem isso, tá? Então por isso que o resultado às vezes da 2023 às vezes pode ficar um pouquinho ancorado, né? Ó, base de usuários bem grande, ó, fluxo online de visitas, margem bruta do varejo. A gente vê que a margem bruta continua intacta, conseguiram repassar preço, lucro bruto. A gente vê que a margem da Yukon é bem melhor, né? Até melhorou. A margem repassaram o preço aqui também, né? Kamikado. A margem ganhou margem, né? Mesmo a receita caindo. E a Renner sofreu um pouquinho. Venda geral administrativa, a gente já viu um pouquinho. Menor, principalmente em razão dos menores volumes vendidos, porque é percentualmente em relação à receita, tá? Aquele que aumentou a 44%, porque teve uma receita menor. Vamos ver lá, fretes, publicidade. Esse aqui a gente já viu o gráficozinho. EBITDA ajustada, 2021 foi bem distorcido, pandemia. 2020 ainda teve um pouquinho de alta, né? Mas estava num decréscimo aqui. Aí 2022 veio maior que 2020, mas ainda inferior a 2020 em 2019, né? Em relação à margem EBITDA. E agora 2023 continua com a margem ok, tá? Condições de pagamento. A gente vê que cartão de Renner diminuiu um pouquinho, cartão de terceiro aumentou, à vista. Mais ou menos a mesma coisa. Cartões Renner eles ainda ganham um pouquinho, né? Mas aí eles estão sofrendo por conta da inadimplência. Porque a gente vê que 30% do pagamento vem de cartões Renner. Aí essa questão da inadimplência pode afetar no futuro, tá? Aí falando aqui da receita, né? Cartão bandeira, cartão Renner. Aqui os perdas em crédito líquida da operação, ó, despesa operacional também. E aí o resultado do serviço financeiro, né?
Eles têm o cartão Renner, né, aplicativo Renner, mas a gente vê que cartão que é pago dentro lá do aplicativo, né, de outras bandeiras, 408 milhões. Então, eles tiveram uma perda aqui relevante, mais uma despesa operacional, né, o pessoal que trabalha aí nesses aplicativos, né, nesse modelo de pagamento, né, mas a receita até que subiu um pouquinho. Mas veio bem ruim aqui mesmo, né, inadimplência, né, perda de crédito. Isso aqui não tem muito o que defender, né? Mas não é o core, né? Carteira de crédito deles cresceu, né? Eles oferecem um pouquinho de financiamento, de empréstimo. O número de vencidos aumentou bastante também. Perdas líquidas. Né? Tá no patamar até próximo de 2020 aqui. Mas ainda tá sob controle, tá? Esses vencidos aqui que passou até 2020, né? Sinistro isso aqui. Mas a carteira deles também aumentou, né? Meu cartão, aplicativo deles. Ó, estão com novas safras também. Não sei qual empresa que eu falei de novas safras. Falei de alguma empresa aí nesses últimos vídeos. Estão melhorando safra também, acho que tô falando aqui. Nova safra de cliente, tá? Com boa qualidade. Acho que foi algum banco. Ah, eu fiz vídeo fechado aqui para esse serviço que eu ofereço do Santander, né? Nova safra de cliente também. O Santander opera muito no varejo. Também é um pouquinho melhor. Ah, eles estão dando aqui ó, uma política mais conservadora de crédito. Aí caiu aqui ó, o gasto do cartão Renner. Perda líquida subiu. E o número de vencido ainda é maior, né? Cartão Renner. Aí o lucro líquido caiu também. Bastante, né? Mas olha como eles depreciam bastante, né? Então, o lucro líquido talvez não seja a melhor base de comparação aí, né? Por conta dessa depreciação que eles têm, uma depreciação bem grande. Aqui sim, o resultado financeiro não é para confundir com o resultado da operação financeira, né? Que é o resultado financeiro considerando endividamento. Então a gente vê que a despesa financeira é mais ou menos em linha com receita financeira, até em linha com o ano passado, né? Tem até um pouquinho de arrendamento mais do que empréstimo. Tem empresa com estrutura de capital tranquila. Fluxo de caixa operacional ficou bem próximo do que no ano anterior, só reduziu por conta do EBITDA, né? Controlaram aqui o capital de giro também, né? Controlaram bastante, questão do estoque. Quanto a receber tá bem alta. O estoque deles um pouquinho menor, fornecedor eles pagaram um pouquinho mais. Um pouquinho menos de capex. Uma dívida de 2,3, mais um caixa de 2,7, tá? Então mais caixa do que dívida, empresa uma liquidez bem tranquila. Estrutura de capital bem tranquila. Os investimentos, basicamente. Novas lojas, eles seguraram um pouquinho, remodelação de instalações, sistema de tecnologia, mais ou menos em linha e tal. Sistema de distribuição e outros seguraram também. Abertura por negócio, aqui o mercado bateu também pra caramba, falando muito, né? Número de lojas, ó. O número de lojas da Renner até aumentou, mas eles reduziram aqui, né, inaugurações, né? Fecharam, né? Algumas lojas. Menos 4. Renner, Kamikado ainda menos ainda, né? Mas a gente viu que Kamikado ainda não é o grosso da Renner, tá? E o Con tem até um ticket médio melhor. Fechou também um pouquinho, né? Mas a gente vê que, pô, a empresa está segurando os gastos, ela falou ali no início, né? Tentando conter essa despesa, não tem para onde fugir, né? Se você não está conseguindo crescer muito por conta do momento atual, você tem que segurar de alguma forma. Então, eu não vejo isso aqui como um grande risco, tá? Acho que a empresa já está muito precificada, caiu muito, tá? E que 2021 aqui sofreram muito também, primeiro trimestre. Mas o primeiro trimestre não é forte, tá? Já é ruim. O lucro líquido. Aqui é o resultado consolidado. E basicamente foi isso aí, né, da Renner. Então, assim, eu acho que a Renner, ela não veio com resultado bom, como eu mencionei, tá? Ela veio com resultado ruim,
mas eu acho que é justificável, eu acho que a empresa continua fazendo um bom papel, um bom trabalho, e o mercado bateu demais. Já vinha batendo, né? Em todas as empresas, muitas empresas, e bateu muito nela. É prova disso que depois saiu o resultado. É muito analista criticando tal, que saiu no fim do dia, né? Então a bolsa abriu no dia seguinte. E o mercado acelerou, porque gostou, né? O mercado em si, todas as instituições do mercado, não é só analista, casa de análise está comentando. Investidores internacionais, investidores institucionais, investidores de varejo, muita gente gostou do resultado, senão a empresa não estava subindo, né? A empresa subiu, né, de 14 para 17, quase 18 que bateu. Então, assim, eu acho que o resultado foi positivo, não acho que foi ruim, né? Tendo em vista o momento que a empresa vive, tendo em vista o momento que o macroeconômico vem afetando o varejo, tá? Mas a empresa sofrendo, claro, mas o varejo sofre sempre. Quem investe no varejo tem que saber como que é esse setor. Ainda mais uma empresa aí que já é mais madura, né, mais consolidada. Não é uma farm, uma Soma, né, o grupo Soma que tem uma farm de crescimento agressivo. Que se parar de crescer de uma hora para outra, o mercado vai bater ainda mais do que uma Renner, tá? Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no nosso canal, sigam nossa página do Instagram. E se esse vídeo agradou vocês de alguma forma e vocês tiverem interesse, tem um link aqui na descrição do vídeo, um serviço de análise e valuation, inclusive da Renner. Valeu? Forte abraço.